Então, porque ele não foi lutar lá com o Che Guevara, ele conhece a história do Che Guevara. O que a gente conhece dele nos veio via texto, via informação de alguma maneira, e essa informação é texto. Tá claro, gente? Não, agora, o quarto objetivo, né, que é identificar as 3 competências da leitura e produção de textos como fundamentos das práticas leitoras, eu acrescento. Não é fundamento das práticas leitoras. Elas não são, digamos assim, né? Não é só uma, são 3. Então, elas não são simplesmente fundamentos das práticas leitoras. Como eu já falei no início, se vocês lembram, elas são fundamentos de todos os textos, de todas as disciplinas. Por mais que já tenha usado número aqui, na linguagem da engenharia dele, na linguagem da informática, seja o que for, essas competências são fundamentos de tudo que o Itamar falou. Se não houver, se a gente não conseguir encontrar esses elementos que o Itamar falou, ele não falou nada. E a gente não pode dizer que ele não falou nada, né? Porque falou. Não pode dizer que ele não falou nada. Quase que não deixa tempo para a minha aula. Mas... Bom, então vamos aqui. Ela está para um 4º nível dos rudimentos da leitura, que é articular o texto. Articular o texto pressupõe compreender esse texto desde a tessitura. Aí nessa questão aí vão entrar os elementos da gramática, quando eu falo em articular, eu estou falando de relacionamento. Nenhum texto é solto em si. Toda palavrinha, por pequenininha que seja, ela está ali dentro, articulada. A pontuação que a gente utiliza, ela está ali dentro, articulada. Nada é solto. Como nada é solto no universo, né, o princípio da física, nada está solto. Né, tudo está interligado. E esse princípio está em todas as disciplinas. O Itamar acabou de falar nisso, depois de todo mundo conectado, todo mundo interligado, todos os sistemas. Aí falou da IBM, falou da Samsung, falou não sei o quê, um fabrica uma coisa, outro fabrica outra, um fabrica memória, outro fabrica o HD, outro fabrica não sei o quê. Os nomes eu não sei, eu posso tentar dizer alguma bobagem, porque eu não sei a nomenclatura aí da informática, só muito superficial. O meu livro é aquele rudimentar mesmo, da questão da informática. Mas, com certeza, solto nada está. Certo? E num texto, o texto, gente, tem essa estrutura de corrente. Se a gente não construir essa corrente, não há texto. Do mesmo jeito, se eu pegasse essa corrente aqui, eu partisse todos os delos e apenas colocasse assim, um mesmo tipo, quando eu pegasse, eu ia ficar só com um elozinho na mão. Mas se eu só tiro isso aqui, entrelaçar do jeito que está e volta aqui dentro, se eu pegar no primeiro, eu venho com todos. Por quê? Porque eles estão sintaticamente articulados. E isso acontece com todos os textos. Por isso que muitas vezes assim, houve problema de coesão, houve problema de coerência, houve problema esse, problema aquele, o texto quebrou em tal ponto, o texto não está articulado, o texto está desconexo. Muitas vezes essa desconexão está em algo visível pelo seguinte: enquanto aqui é fácil a gente observar que os elos estão entrelaçados porque um passa por dentro do outro, as palavras também estão dessa maneira, mas nós não percebemos porque elas estão dispostas tanto na emissão oral quanto na escrita, elas estão dispostas linearmente, porque não se produz do mesmo jeito que a gente não escreve uma palavra em cima da outra, muito mais. Não vou dizer que é mais impossível não, porque isso não existe. Ou é impossível ou não é. Não há essa noção de mais impossível. O que é impossível é impossível. Mas, olhem, numa diferença muito grande, se eu não posso escrever uma palavra em cima da outra, porque eu vou rasurar, impossível mesmo para mim é produzir oralmente uma palavra simultaneamente com a outra. É impossível mesmo. Alguém já tentou pronunciar 2 palavras ao mesmo tempo? Pode tentar, porque tem coisas que a gente tenta, mas não vai conseguir.
como lamber o cotovelo. Alguém consegue? Não consegue. A mesma coisa, ninguém vai conseguir pronunciar duas palavras ao mesmo tempo. Né? E tem coisas que a gente não consegue. Tem alguém que consiga lamber o cotovelo? Não consegue. Deixa eu só terminar assim. Começa na textura, né, e termina pela organização das ideias. Ok. E o quinto objetivo é aplicar as interfaces, disciplina, conteúdo nas práticas leitoras e produção de texto. Esse está para os rudimentos da produção de texto. Olha, gente, está separado dessa maneira por uma questão didática, para vocês compreenderem melhor. Mas eu costumo dizer, e costumo levar as pessoas a pensar o seguinte: os rudimentos da produção do texto, os rudimentos da leitura, são idênticos. Se eu vou, por exemplo, se eu vou ler um texto, se eu voltar lá para o início, eu vou lembrar que ler o texto pressupõe, não é, captar as informações e aprender o mundo através dessas informações. Se eu vou ler esse espírito, ou se eu vou ler um texto com esse espírito, quando eu for produzir, esse espírito tem que estar pronto, tem que estar em cima ali, pertinho de mim. Eu tenho que trabalhar também com essa perspectiva, porque senão o que eu vou mandar para o meu leitor? Porque quando ele pegar o meu texto para ler, ele vai estar lendo com essa perspectiva. Então eu tenho que produzir esses elementos para que o meu leitor compreenda. Então vejam que há uma identidade muito grande entre a produção escrita e a produção lida. Por quê? Se o que eu escrevo é para ler e o que eu leio é o que foi escrito por alguém, esses elementos são reflexivos, vão e voltam, se intercambiam nesse ponto. Então se identificam. Eu costumo dizer isso. Então, os rudimentos da produção de texto são, em síntese, o quê? Escrever o texto. Depois de escrito, ele vai ser o quê? Na hora que alguém pegar aquele texto que eu escrevi, começar a ler, aquele texto está servindo para quê? Para a leitura. Sim ou não? E eu devo ler com aquele espírito de ler, compreender, socializar, articular, né? E depois escrever. E aí, vejam que há um ciclo, né, gente? Há um ciclo, leitura, produção, leitura, e é um ciclo que se fecha. Começa onde termina, como o ciclo da vida. As estações do ano, os anos. Quando é que começou 1902? Quando é que começou 2009? Imediatamente após ter terminado 2008. O círculo se fechando. Tudo, esse é o princípio do universo. Começa onde termina. A produção é social e é também o princípio dessa produção, da relação entre o que eu produzo e o que eu leio. O princípio dessa relação é universal. Tá? A interface é que interface pela concepção, escrever o texto pressupõe a conversão do pensamento em palavras, colocá-las no papel de modo compreensível a quem irá ler. E o ciclo começa. Lógico que os objetivos são traçados. Os objetivos são contextualizados. A gente precisa saber como a gente vai conseguir esses objetivos. Quais são os caminhos? Então, eu não posso só traçar objetivos para a minha vida, para a minha aula. Eu tenho que saber o método. Eu tenho que saber como chegar. Qual é o caminho que eu vou pegar? Eu tenho inúmeros. Eu vou partir por todos? Do mesmo jeito que eu não posso olhar para a amplidão e querer compreender um ponto, porque que está lá na amplidão, eu não posso também, se eu tenho 10